Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e o nosso destaque agora é produção de laranja. A Fundecitrus divulgou na semana passada a primeira estimativa de produção para a safra 2022. A gente vem acompanhando aqui, então, há pelo menos 2 anos o setor sendo bastante afetado pelas condições climáticas, mas me parece que vem uma recuperação aí para esse ano, caso o clima continue aí dentro da normalidade, dentro do ideal. Mas para falar para a gente qual é a expectativa de produção, qual é a atual realidade desse produtor, nós convidamos a Fundecitrus, então, e quem conversa com a gente nesse momento é o Vinícius Trombin. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde. Vinícius, vamos lá então, né? Por 2 anos, pelo menos, nós conversamos aqui no Notícias Agrícolas e você trazia pra gente um cenário bastante desafiador quando a gente falava em condição climática e produtividade para a laranja. Pelo esse número da Fundecitrus divulgado na semana passada, a gente tem um cenário mais positivo para a safra que está começando, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, são 317 milhões de caixas, né? A expectativa de colheita. No ano passado, a gente vem de 2 safras muito pequenas, né? No ano passado, a gente colheu algo em torno de 267 milhões de caixas. Então, nós temos um aumento aí de mais de 20% em relação à última safra. Então, é um aspecto muito positivo, realmente esperado aí para o cinturão citrícola. Vinícius, então a gente pode falar aqui para o caso da laranja, vai acontecer uma inversão do ano de bienalidade dessa produção, porque a gente sabe que a árvore produz um ano mais, um ano menos, mas a gente vem de 2 anos aí de baixa produção por conta do clima. Como é que deve ficar essa questão dos ciclos para essa produção? Então, até corrigindo aqui, na safra passada a gente colheu próximo de 263 milhões de caixas. Era esperado 294 milhões, né? E infelizmente, por conta da seca extrema e geadas, essas 294 milhões não se concretizaram e a gente colheu 263 milhões. Então, houve uma descontinuidade dessa alternância de safras baixas e safras altas no ano passado. Então, a gente agora sim espera uma bienalidade positiva, né? Um ciclo de safra mais alta do que a do ano passado. E isso aconteceu por conta do clima, né? Então, a partir de outubro do ano passado, as chuvas vieram com frequência e irregulares, bem distribuídas, né? Isso ajudou a fixação da florada, dos frutos, né? Que estavam nas árvores, e também melhorou o tamanho desses frutos. Então, os frutos hoje eles estão maiores do que estavam nessa mesma época no ano passado. Com isso, a gente tem uma perspectiva de colheita de frutos de tamanho melhor. Então, na média, no ano passado a gente colheu laranjas com 143 gramas, e nessa safra é esperado que elas atinjam o peso de 158 gramas. Tá, então a gente tem nesse momento mais frutos e frutos com tamanho maior do que a gente observava nesse mesmo período no ano passado. É isso, Vinícius? É isso. Então são 4,5% a mais de frutos. Tá. Esses frutos eles vão ficar maiores, então provavelmente, né, de 143 gramas que a gente fechou para 158 gramas, e esses frutos que estão nas árvores hoje devem cair menos do que caíram o ano passado. A taxa de queda do ano passado foi 22% e a projetada para esse ano é de 20%. Então é uma colheita com um rendimento muito superior. São 160 caixas por hectare a mais do que o ano passado. E Vinícius, como é que fica em relação ao índice de queda? Porque na safra passada isso foi um número que a Fundecitrus destacou bastante também, né? Sim, a queda foi uma das mais altas, né, de toda a história da citricultura, atingindo quase 22%. E esse ano a gente projeta uma queda de 20%. Então são 2 pontos percentuais a menos. Mas em algumas regiões esse índice vai a quase 25%. É o caso da região sul. Então, na região sul, que a gente tem um alto índice de greening, essa taxa de queda chega a quase 25%.
E na região sudoeste, que são índices menores, a gente tem uma queda ao redor de 17%, que é o mesmo que acontece na região norte, com índices menores de greening, menos queda também. Tá, e Vinícius, o que eu queria entender é o seguinte, essas chuvas elas trouxeram alívio para o cinturão citrícola, ajudou no desenvolvimento positivo nesse início de safra, mas pelo que eu vi aqui no relatório do Fundecitrus, continuam abaixo da média dos últimos anos, é isso? É isso, né? Então a chuva está abaixo da média, nós estamos vivendo um período de laninha, né? E esse laninha deve perdurar ainda, né? Até o final do ano, é provável que isso aconteça. Então a gente vai ter menos volume de chuvas, mas essas chuvas que aconteceram, elas ficaram bem distribuídas. Isso favoreceu, então, a esses resultados melhores, dessa perspectiva melhor, né, de colheita. Vinícius, pode concluir, perdão. Também, só complementando, Sim. Por conta dessas chuvas, a gente tem uma colheita esperada muito concentrada em primeira e segunda florada, o que é muito positivo também para o citricultor. Então, é uma colheita mais fácil, mais rápida, né, e com um melhor rendimento de colheita. A cada ano, a citricultura contrata cerca de 50 mil colhedores, né? E nessa safra não vai ser diferente, mas vai ter um rendimento melhor. Então, vai ser um ganho também melhor para quem colhe as laranjas. Tá, então, pelo que você está me dizendo, safra 22 começa aí bem diferente de tudo aquilo que nós conversamos nesses últimos meses. O cenário muito mais positivo para a produção. É uma condição de recuperação na produção, Vinícius? A gente já pode afirmar que seria isso? Sim, ela é uma recuperação, né? Então, os pomares eles estão muito mais vigorosos, as árvores, né? Os frutos maiores. Então, o aspecto visual do pomar está muito melhor do que no ano passado, né? Mas, como a gente teve 2 safras pequenas, esse volume de laranja, ele é só um ponto de equilíbrio, né? Na verdade, a gente não tem uma safra muito superior à média, né? A gente está com uma safra agora de 1% maior do que a média histórica dos últimos 10 anos. Então, não é uma safra também grande, né? Que vai sobrar laranja. Nós não temos essa perspectiva. É uma safra de ajuste, por conta dessas 2 últimas muito pequenas que a gente teve. E Vinícius, mas tem uma outra coisa que a Fundecitrus tem falado bastante, safra está só começando e você me alertou antes da gente entrar ao vivo que o produtor precisa continuar prestando bastante atenção, que é a incidência do greening. Como é que está em relação a isso? Ainda é uma preocupação? A Fundecitrus segue acompanhando de perto? O que você traz de atualização em relação a isso para a gente hoje? Sim, é uma preocupação muito grande, na verdade, do setor, né? O Fundecitrus lançou uma campanha, greening é coisa séria para chamar a atenção dos produtores mesmo, né? A gente precisa de cuidar dos pomares. O índice médio aqui do cinturão citrícola é de 22%, ele teria chegado a 26% se os citricultores não tivessem erradicado essas plantas doentes, os pomares doentes no ano passado. Esse índice não seria 22%, teria sido 26% já. Então, é preciso que os citricultores mantenham, né, as pulverizações, o controle do psilídeo dentro dos seus pomares, também controle as plantas, né, e erradique as plantas doentes ao entorno dos pomares, né, em pomares não comerciais, que tem uma planta doente, por exemplo, em chácaras, em pastagem, né, e essa planta é foco para os pomares comerciais da doença, né? Então, é muito importante. A gente tem regiões aqui, a região sul, que eu estava falando, né? A gente tem mais de 60% de índice de greening. Então, enquanto a média é 22%, tem regiões que têm índices muito maiores, né? E a doença, a gente vê o que aconteceu, o poder dessa doença é grande demais, né? A gente vê o que aconteceu na Flórida, que atingia patamares de produção acima de 200 milhões de caixas e hoje está no nível de 40 milhões de caixas. Então, a gente imagina todo o parque industrial
que existe lá, né, preparado para processar essa laranja, e essa laranja não existe mais, por conta do greening, né? Então, se a gente pega a taxa de queda que a gente estava falando, que é projetada em 20% nessa safra, a taxa de queda que a Flórida tem é de 45%. Então, quase a metade das frutas que surgem, né, que são produzidas nas árvores, elas não chegam à colheita, elas caem antes. Então, é realmente muito preocupante para que a gente não aconteça o mesmo aqui no Cinturão Citrícola de São Paulo, no sudoeste de Minas, né? A gente está vendo aí, né, o consumo crescendo muito do suco de laranja, né? Então, é um produto muito importante para a economia de vários municípios, mais de 300 municípios do estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, a laranja, ela está aí na nossa história, né? É um produto que a gente consome muito, é saudável, emprega muita gente, gera renda, e a gente não pode perder essa força do agronegócio paulista, né? E Vinícius, safra está só começando, além dessa questão do greening, é claro que a gente vem pontuando aqui mensalmente no Notícias Agrícolas junto com a Fundecitrus, no que mais que a gente precisa ficar de olho daqui para frente? Olha, a nossa expectativa é que a gente consiga, ainda tenha chuvas, né? Na primavera é importante que essas chuvas venham, né? Para que essa laranja, esse tamanho de laranja seja de fato concretizado, né? Então a gente está observando aí as chuvas e a gente vai, à medida que a safra for sendo colhida, né? Reajustando a perspectiva de colheita, né? Então, em setembro é a primeira revisão, depois a segunda vai ser em dezembro, fevereiro do ano que vem, e o fechamento da safra em abril do ano que vem ainda. Mas a gente espera aí que tenha as chuvas para que esse volume de laranja seja de fato colhido. Perfeito. Vinícius, obrigada, viu, pela sua participação, disponibilidade do Fundecitrus mais uma vez e vir aqui no Notícias Agrícolas. Portas abertas, como nós já falamos aqui, a safra está só começando e a gente espera poder acompanhar bem de perto junto com vocês. Obrigada, viu? Agradeço a você. As portas também estão abertas aqui do Fundecitrus a vocês e aos citricultores que quiserem nos visitar, falar um pouquinho sobre o manejo e também sobre a safra. Sejam todos muito bem-vindos ao Fundecitrus. Muito obrigada. Portanto, conversamos aqui com o Vinícius Trombin, falou com a gente em nome do Fundecitrus, que divulgou então o primeiro levantamento, primeira estimativa de produção da safra de laranja de 2022. É uma produção, é esperado aí uma recuperação na produção de laranja aqui no Brasil por 2 anos seguidos. O clima afetou bastante a produtividade nas duas principais áreas de produção, em Minas Gerais e em São Paulo, e o Fundecitrus estima então a safra 2022 com 316,95 milhões de caixa. Isso representa uma alta de um pouco mais de 20% em relação ao ano passado, e tudo isso porque voltou a chover no final de 2021. As chuvas ainda ficam abaixo do que é esperado, sim, não é aquela chuva acima da média, mas já trouxe alívio e ajudou aí nesse início de safra. Então, de acordo com o Vinícius, diferente do que a gente viu no ano passado, agora o produtor está vendo, né, no pé de laranja, mais frutos maiores, a tendência de incidência de queda também, do índice de queda, perdão, também é menor para 2022. A gente precisa continuar acompanhando. É claro que o Vinícius pontuou aqui 2 coisas que continuam no radar. Primeiro de tudo é clima. É claro que a gente precisa ver como é que vai ser daqui para frente. Estamos entrando aí no período mais seco do ano nessas áreas por conta do inverno, mas principalmente incidência do greening aqui no Brasil. Mais uma vez, o Fundecitrus destacou a importância do produtor estar atento e fazer os tratos que são necessários para paralisar o avanço da principal doença da citricultura aqui, para que o Brasil continue de fato na liderança da produção da fruta e não acontecer como aconteceu na Flórida, como o Vinícius bem pontuou aqui para a gente. É uma doença muito séria, o produtor precisa ficar atento e pode procurar pela Fundecitrus caso precise de alguma orientação para lidar no pomar, tá certo? Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.